Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje, dia 27 de maio de 2023, sábado, mais um final de semana e glória a Deus, que o Senhor tem nos dado vida e estamos hoje com o tema do devocional que diz Vivendo a Retidão, baseado em Amós, capítulo 7, o versículo 7 que diz: Foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé junto a um muro que havia sido construído usando-se um prumo e segurava o prumo em sua mão. A retidão é um valor inegociável do reino. Essa palavra chega até nós com o mesmo sentido de retidão que é empregado na arquitetura. É o próprio Deus, conforme o texto de Amós nos mostra, que faz essa comparação ao verificar o muro construído utilizando-se de um prumo. Essa ferramenta simples, mas eficiente, é utilizada até os dias de hoje, quando os construtores precisam verificar se o muro ou parede foram construídos na vertical sem inclinação, ou seja, com retidão, pois do contrário, toda construção pode estar comprometida. Basta um peso amarrado a uma corda ou barbante que o resto do trabalho a gravidade faz, puxando o peso para baixo e, consequentemente, esticando o barbante em linha vertical perfeita. Encontramos em alguns dicionários a seguinte definição para retidão: virtude de seguir, sem desvios, a direção indicada pelo senso de justiça, pela equidade. Na sequência do diálogo com o profeta Amós, o Senhor diz: Veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Amós 7:8. A advertência nos dias de Amós reverbera ainda hoje, pois o contexto da profecia era: Mas vocês transformaram direção em veneno e o fruto da justiça em amargura. Amós 6:12. Enquanto alguns da sociedade de Israel se espreguiçavam em camas de marfim, Amós 6:4, pisavam o pobre e lhes tomavam o pão, Amós 5:14, qualquer semelhança com os dias de hoje, infelizmente, não é mera coincidência. Sim, direito que envenena e justiça que amarga são desvios que o prumo de Deus reprova e não tolera, pois o que não é reto é torto e pode comprometer toda a construção. Por isso, retidão, valor inegociável no reino de Deus. Meus amigos, meus irmãos, estamos diante de um devocional que nesta manhã também nos chama a atenção a viver uma vida de retidão. Conforme o texto aqui nos apresenta, é uma ferramenta tão utilizada nas construções, o prumo. Nós temos que estar alinhados. A nossa vida precisa estar reta. E nós sabemos muito bem, qualquer construção, se ela não for construída no prumo, pode até ser construída, mas a tendência, isso pode com o tempo, ou até nem com o tempo, mas isso pode logo desmoronar. O peso vai pesar e vai pender de um lado. E a nossa vida espiritual é igual. Se nós não andarmos retamente com o Senhor, não estivermos alinhados com o Senhor, tão facilmente
nós nos perdemos, a nossa vida espiritual desmorona. Precisamos estar atentos, precisamos estar usando a ferramenta espiritual, a ferramenta, o prumo espiritual no nosso dia a dia. Estarmos sempre alinhados com o Senhor, nossa vida reta na presença de Deus. A aplicação e oração de hoje diz: retidão é isso. E quando somos aferidos pelo prumo de Deus, que deseja nos encontrar retos e alinhados, sem inclinação, para qualquer direção que não seja o centro de gravidade de sua vontade. Oremos para que sejamos achados em retidão, que o tronco do madeiro no Gólgota, mesmo mal aparelhado, seja o nosso referencial de retidão, pois foi nele que o nosso Jesus, o reto juiz, conquistou para nós uma linha reta para os céus. Pai querido, obrigado por mais esta manhã, este dia que Tu nos concedes. Estamos em mais um final de semana e glória a Deus. O Senhor nos guardador desta semana e logo inicia uma nova semana. Obrigado pela Tua fidelidade em nossas vidas. Continua, Senhor, abençoando a todos. Aquele que está acompanhando agora, eu vou acompanhar mais tarde esta live. E nesta manhã nós temos aprendido a viver em retidão. Que precisamos estar retos, alinhados com o reino de Deus, ou seja, alinhados com a vontade de Deus, com o nosso Salvador. Precisamos estar em retidão, porque conforme um prumo, quando ele é usado na construção, e se essa construção não for construída no prumo, ela pode tender para um lado e pode desmoronar com o tempo. Ajude-nos, ó Pai, para que possamos usar o prumo espiritual em nossa vida. Estarmos, Senhor, alinhando ele na direção do Senhor, usando ele constantemente para ver se não estamos nos desviando por um lado. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida reta na presença de Deus. Estamos num mundo de dificuldades. O mundo trabalha dia após dia para nos desviar. Mas sabemos que o Senhor, Ele tem nos ajudado. O Senhor tem estado conosco. E assim nesta manhã, ó Pai, nós clamamos: Senhor, ajuda-nos a viver uma vida reta na presença de Deus. Em nome de Jesus, nós assim abençoamos nesta manhã a todos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo e abençoado final de semana. E se Deus permitir, estaremos aqui no próximo dia, ou seja, amanhã de manhã, às 6 horas. Deus abençoe e tenham todos um ótimo e abençoado final de semana.